Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café especial. Sabe aquele tema polêmico ou não, mas sempre um bate-papo informal, ou sozinho, como estamos fazendo agora, ou com um convidado. E hoje o tema, eu devo dizer para vocês que eu pensei muito em voltar nesse tema. Vocês vão verificar que eu não fui o primeiro a falar sobre esse tema. Não vou ser o último a falar sobre esse tema, que é a gestão das organizações, aqueles pontos que são visíveis e invisíveis. Hoje é dia 29 de novembro de 2024, 19h30, nós vamos começar justamente com esse tema, mas com uma questão importante. Hoje você vai poder participar, ou quando você assistir esse vídeo, você vai poder participar e dar as suas sugestões, compartilhar e comentar alguma coisa, porque você vai entender se você assistir até o final. Então, o nosso tema de hoje é aquela história de que nós já ouvimos muitas vezes a questão da analogia ou da metáfora que as pessoas fazem, os consultores e aqueles que estudam a gestão das organizações, que faz uma analogia com um iceberg. Que o iceberg tem uma parte visível, que fica acima da linha d'água, e uma parte muitíssimo grande, muito maior do que aquela parte que fica acima da, da linha de água, para baixo da linha de água, que nós vamos dizer que não é visível, seria como uma parte invisível. Embora essa seja uma questão já muito conhecida, eu acho que eu vou tocar em alguns assuntos e ver essa questão por alguns outros ângulos, trabalhando algumas dessas questões, mas principalmente trazendo algumas mensagens. Eu acho que dentro do que eu proponho aqui é que a gente possa ter dicas para poder começar a refletir sobre quais são os resultados que nós vamos alcançar, o que é que nós precisamos fazer, quais são os dados, os fatos e os comportamentos, ações e emoções que nós temos que ter. Para facilitar e para não ficar uma hora do café muito longa, eu anotei algumas coisas aqui que eu vou trazer para vocês, trabalhando esses pontos importantes. Muito bem. Os pontos visíveis, né, e que a gente pode elaborar, que fica tranquilo, a gente poderia elaborar como o primeiro ponto a questão do planejamento estratégico. Você cria, através do PowerPoint, ou de uma tabela, ou apenas de uma folha, né? Qualquer situação onde você planeja e vai colocar gráficos, vai fazer metas, você vai, você vai demonstrar isso, você vai trazer os fatos, os números, através, inclusive, dos resultados financeiros. Então, você tem aí algumas questões importantes sendo trabalhadas. Hoje, cada vez mais, o planejamento estratégico é importantíssimo e tem sido dado muita atenção pelas organizações, porque é uma maneira simples, rápida, de demonstrar a parte visível quais são os resultados que você tem. Então, planejamento estratégico, e aí eu não vou dar alguns exemplos, eu vou deixar para quando nós tivermos a nossa série, que esta agora é o primeiro ponto. Esse aqui é o lançamento da série que vai falar sobre essa gestão das organizações, a parte visível e invisível. Vamos ter vários convidados e você vai poder participar trazendo algumas informações. Já já eu dou mais dados para vocês. Então,
O primeiro ponto é planejamento estratégico. O segundo ponto visível são, obviamente, os resultados financeiros. Tudo aquilo que pode ser medido, né? Ah, e você vai dar, como uma metáfora, né, que a gente usa, muito da questão quando você está na escola, alguém lhe pergunta como é que foi na escola? Tudo bem, quais foram as notas que você teve? Tá? Quando você pega e traz isso, tá? Pode não ser exatamente a melhor forma de avaliar, mas é um indicador visível que você pode trazer. E o terceiro é uma parte da cultura organizacional que promove relações, que valoriza as pessoas, os seus colaboradores, e faz festas. E tem duas coisas importantes, dois exemplos que eu gosto de dar. O primeiro é aquela situação de, de uma organização que eu conheci, porque eu assisti, os supermercados Angeloni, em que eles, quando precisam elogiar ou dar um prêmio para algum colaborador, algum funcionário que se destacou em um determinado evento, através de um estudo, eles fazem essa manifestação, a premiação em público, inclusive no horário de atendimento, com a participação dos clientes dentro da loja. Isso é uma coisa muito boa. E o segundo ponto é aquela história de você, ao invés de você premiar o colaborador, você, além de premiar, de fazer tudo aquilo, você também percebe, você pergunta, você observa, você faz uma estratégia de ajudar aqueles colaboradores que têm participação, que participam de organizações não governamentais, de igrejas, de creches, de asilos. Então, você também ajuda nesse, nesse quesito as pessoas. Então, tá aí. Essa cultura de você fazer festas, você fazer premiações, as festas de final de ano são um bom exemplo, né? Que você consegue trabalhar isso com formas visíveis. Agora vamos passar para as formas para a gestão invisível. O primeiro, e talvez aquele que traz para a gente uma situação bem complicada para você perceber, é o engajamento, é a motivação das pessoas, o engajamento da equipe, que realmente faz com que a organização esteja engrenada, que ela cresça, né? Mas que nem sempre vão aparecer nos relatórios. Esse engajamento não vai. E é muito interessante, acho que tanto vocês quanto eu já tiveram essa percepção de entrar num determinado local onde você percebe que a situação não está muito boa. Apesar de muitas vezes te atenderem muito bem, as pessoas conseguem resolver o seu problema, atender os seus desejos, mas você percebe que existe alguma coisa que não está funcionando bem. Ou, muitas vezes, não está nada bem, que acaba prejudicando a organização. Como um exemplo interessante é você perceber, por exemplo, como é que as pessoas participam do processo decisório da organização. Como é que elas conseguem dar ideias, como é que elas conseguem trabalhar, como é que elas ajudam umas às outras dentro da coisa. Muitas vezes, você já deve ter percebido que existem, inclusive, conflitos entre equipes. Então, o engajamento, a motivação das pessoas e das equipes é um dos pontos invisíveis a serem observados e, e temos foco com ações que possam identificar e melhorar isso. Na gestão de crises, você tem. Como é que você pode saber o que está acontecendo? As coisas não estão dando certo, as coisas estão dando errado, e muitas vezes ficam se procurando culpados ao invés de se descobrir soluções
maneiras de aprimorar aquele processo ou resolver aquela crise, que isso é muito importante. Confesso a vocês que existem dezenas de situações onde existia uma gestão de crise para que as pessoas que trabalham consigam enxergar a melhor maneira de fazer aquilo. Como pode ser feito? Existem situações muito fortes, muito grandes, e eu espero que dentro de com os meus convidados para conversar durante a série que vai começar nas próximas semanas, em que você pode participar dizendo o seguinte: olha, que tal ponto a ser observado? Mas já eu vou explicar melhor. E, por último, né, sem abranger todos os pontos visíveis e invisíveis, tem a questão da inovação. A inovação silenciosa, que você só percebe depois que você está lá. E eu vou dar um exemplo bem interessante que eu fui buscar, que é a questão da Tesla. Me permitam dar essa situação. O Elon Musk fica fazendo tudo que ele faz, ele participa, ele recebe uns elogios, mas por trás, ali na Tesla, existe nos bastidores uma equipe de engenheiros que estão periodicamente, quase que diariamente, buscando soluções que possam revolucionar todo o projeto para melhorar cada vez mais. E assim, são essas três importantes, mas que eu sei que nós teremos mais. Tá? Eu costumo dizer que é preciso ter ou se buscar um equilíbrio entre todos os pontos visíveis da gestão das organizações, mas também os pontos invisíveis dessa gestão das organizações, para poder buscar um equilíbrio que nunca será perfeito, mas quanto mais próximo desse equilíbrio, cada vez melhor, tanto para as organizações, para a perenidade das organizações, quanto para a satisfação dos objetivos, dos desejos de cada um dos seus colaboradores ou dos seus funcionários, assim como vocês quiserem tratar. Eu quero trazer, então, a metáfora de que qualquer um de nós pode fazer, é a metáfora de você fazer um bolo de chocolate. Você tem diversos ingredientes que são visíveis, fáceis, ovos, farinha, chocolate, uma série deles. Mas tem apenas um desses ingredientes que ele é pequeno. A quantidade é muito pequena, dependendo da potência desse ingrediente, que é o fermento. Se colocado acima daquilo que a receita diz, o bolo explode e você não tem bolo. Se você colocar menos do que a receita solicita, você acaba criando um pedaço de qualquer coisa que não é boa, mas é muito duro, e o bolo não cresce. Em alguns casos, ele serve até como um objeto de demolição, de tão duro que está. É quase invisível, mas é perceptível. Se alguém já fez um bolo de chocolate, ou se tem alguma coisa, quando você tem uma receita, tem alguns fatores que vão além disso. Até a sua própria vontade, a sua disposição de fazer. Existe alguma coisa que está lá para você fazer algo superior. Muito bem. Como é que você vai poder participar dessa série? Você vai poder solicitar, dar sugestões de quais são os pontos visíveis ou invisíveis, os dois, ou só um, que você gostaria que a gente pudesse abordar com os nossos convidados. Eu vou convidar várias pessoas que vão
trazer alguns desses pontos visíveis e invisíveis. E você pode participar. Nós vamos ter algumas horas do café e alguns vídeos que serão feitos ao vivo, que você vai poder participar e fazer a sua pergunta. Então, essa hora do café aqui é especial mesmo, porque está abrindo um leque de outras questões e a sua participação é fundamental. Então, não esqueça, hoje, dia 29 de novembro, nós vamos começando, que dentro das próximas semanas eu já vou trazer, já vou informar todo mundo a respeito de quais serão as próximas etapas, mas eu conto com cada um de vocês nos comentários aqui desta hora do café, você colocar, gostaria de tal ponto, gostaria de receber, gostaria de participar da discussão ou da apresentação desse ponto. Fica aqui o meu bate-papo, terminando aqui mais uma hora do café, e é sempre um prazer estar aqui. Compartilhe, assista, inscreva-se no canal e agora eu conto com a sua participação. Até a próxima Hora do Café.